Como dar início às reformas necessárias sem submeter a um governo de coalizão? Como conseguir maioria em um Congresso cada vez mais conservador e entreguista? Isso é a pergunta que vale uma bala de prata. É o que está todo mundo falando. Agora, essa história de coalizão, já falei, ela só é deste tamanhão, ela só existe por duas razões, nenhuma delas consulta reforma nenhuma. Senão, alguém me mostra qual foi a reforma que o Fernando Henrique propôs e que não passou porque o Congresso é reacionário, conservador, picareta, seja o que diabo for. Qual é a que o Lula propôs? Qual é a que a Dilma propôs? Não tem. Então, repare bem, primeiro, o Congresso, nós que elegemos. E ele é, por regra, hegemonizado pelo Executivo. Por regra, na história brasileira, vamos lá, vou ser tosco aqui, vou descrever o Congresso do qual eu fui parte. Eu fui deputado federal mais votado do Brasil, e eu não estou falando isso por qualquer tipo de jactância. Estou só dizendo que essa foi minha última eleição, e eu me zanguei vendo o que estava acontecendo ali, porque o erro foi do Lula. Quem criou esse monstro foi o Lula. De boa fé? Talvez. Pensando que era Deus e que podia administrar? Possivelmente. Eu vi o Lula virando Deus, autorreferido Deus, né? Mas o que acontece concretamente é o seguinte, o Congresso que eu conheço, a Câmara, um terço é de picareta. Lembrando, todos eleitos por nós. Então, nós precisamos tomar tenência, ajudar o nosso povo a entender. Então, você tem vários processos. Agora, a novidade é o neopentecostalismo. Essa coisa de misturar religião com política, nós precisamos ajudar o povo a entender que religião é uma experiência humana maravilhosa de adorar a Deus, ao absoluto, né? Por qualquer forma que queira. Política é a perseguição frágil, né, da verdade que não está na cabeça nem na boca de ninguém, mas no sincretismo dos enfrentamentos plurais. Portanto, o absoluto não cabe na política. Todas as vezes que alguém se meteu na política falando em nome do onipotente, a merda foi grande, não foi pequena, não. Né, a Inquisição, por exemplo, da Igreja Católica não foi um pecadilho. Foram 350 anos de genocídio, de morte, de espoliação da população, de atraso, etc., etc. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso não quer dizer agredir ninguém. Pelo contrário, o papel da República, do Estado laico, é garantir liberdade absoluta para toda e qualquer expressão de adoração a Deus ou de não adoração a Deus. Cada qual com a sua coisa. Agora, a política é o mundanismo, é a divergência, é o conflito, é a busca plural, né, de uma verdade sincrética que a gente busca porque ninguém é dono da verdade. Já a religião, não. Se eu reproduzo a palavra de Deus e ele é o onipotente, não há ninguém para me contestar, e quem me contestar está em pecado e vai pretinho para o quinto dos infernos. Então, melhor a gente ficar cada qual no seu cada qual, que é importante. Agora, o outro terço do Congresso é de gente muito boa, gente muito séria. Por exemplo, estou me lembrando aqui, não é questão de ser conservador ou não ser conservador. Então, nada contra o conservadorismo, pelo contrário, insuspeitadamente eu era, e tinha orgulho de ser, grande amigo do Roberto Campos, que talvez foi o último grande direitista brasileiro. O professor Roberto Carvalho, Olavo de Carvalho, eu respeito esse sabe ler. Esse sabe ler, ele me acrescenta. Já tivemos debate várias vezes, a gente não concorda em quase nada, mas eu presto atenção no que ele fala. O Roberto Campos, vocês não sabem quem é, talvez, são muito jovens, mas era chamado Bob Fields pela esquerda, porque era um cara americanófilo e tal. Mas, porra, tem um livro do cara, vocês são economistas, ele é um puta de um economista conservador, você aprende com o cara, pô. Eu fui fazer debate com ele em Londres. Dos dois ali, eu, garoto, olhando para ele assim, admirado, e tomando muito cuidado para discordar, porque o cara é brilhante. Eu andei fazendo debate em Yale, andei fazendo debate em Chicago, andei fazendo debate no Illinois, enfim, todo esse circuito universitário americano eu passei. Vinda do Ministério da Fazenda no Brasil, me identificaram, eu fui visiting scholar em Harvard, e aí me identificaram, conheci Jeffrey Sachs, conheci Skidmore, conheci o Vernon Walters, que foi o coronel assessor do golpe aqui dos americanos, conheci o Lincoln Gordon pessoalmente, conversei com ele sobre o golpe de 64. Então, o que pega é catapora. O problema de direita, esquerda, não pega, não. A gente tendo convicção, a gente aprende no antagonismo. Agora, o outro terço é mestiço. E quem dá a posição pendular deste terço no Congresso é o Executivo. Se você prestigiar a esculhambação, esse terço encosta lá e a esculhambação fica como está aí hoje.
O Eduardo Cunha só é o que é porque deram Furnas e a Caixa Econômica para ele, senão ele não teria chegado jamais à posição de presidente da Câmara. Essa é a questão. E a questão é, funciona? Pergunta simples. Essa babaquice de presidencialismo de coalizão funciona? Olha no que deu. Olha no que deu, nós estamos terminando a democracia brasileira, 27 aninhos só, por conta desses pragmatismos que o cara se autoriza. Então, eu sou o Deus e o que eu fizer está feito e o povo só tem que bater palma e ficar maravilhado com a minha habilidade. Olha no que deu. Então, o que você tem que fazer? Reduzir a promessa. Todas as vezes que houver um confronto, deve ser sistematizada a lucidez deste confronto e o presidente da República deve resumir o seu confronto a teses que valham a pena. No meu caso, eu tenho duas questões que provavelmente darão um conflito orgânico com a maioria do Congresso. E, ainda assim, eu confio que a gente pode construir mediações para atenuar esses conflitos. A primeira é a questão da reforma fiscal. Por quê? Porque eu defendo um sistema tributário progressivo, eu quero desonerar o investimento, diminuir as alíquotas sobre trabalhadores, especialmente as alíquotas do consumo indireto, e quero supergravar lucros, dividendos, heranças, doações. Né? E aí o seguinte, aqui eu sei que eu estou falando pela maioria, mas a maioria é atomizada e tende a replicar a lógica simplória de que o Brasil tem imposto demais. O povo repete isso. E que pagar imposto para quê? Para os políticos roubarem? Tudo, porque isso é a propaganda ideológica permanente que está no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então você tem que ter uma força moral que se constrói na relação com as pessoas antes de se eleger. Deixa eu me gabar aqui mais uma coisinha. Eu sou o cara que nunca perdi uma eleição no Ceará, que não é propriamente um gueto, não, é o 8º estado brasileiro. Nós somos uma vez e meia Uruguai. Então, eu sou assim, sem o brilho dele, uma espécie de Mujica. Né? Nesse aspecto de já liderar uma comunidade de 9 milhões de pessoas quando eu tive esse privilégio. Eu nunca perdi uma eleição no Ceará. As duas que eu fui candidato a presidente, sem chance, ganhei no Ceará. Pensa que é porque eu fiz alguma proeza miraculosa lá? O Estado é cheio de problema, muito pobre. O problema é que eu nunca andei mentindo. Essa é a questão. Eu sobrevivo porque, inclusive, o meu jeitão é visto pelos meus conterrâneos como o jeitão do cabo que não tem medo de nada porque não tem rabo preso na mão de ninguém. Aí, aqui no Sul, a turma já fica com medo, é muito agressivo. Eu estou até melhorando. Vou meter um francesinho aí, um inglesinho para colar, tal, para tentar, pelo menos, parecer um cabo capaz de assumir a presidência sem ser o doidão que me pintam, né, de vez em quando, não podendo dizer que eu sou ladrão. Então, repare bem, moderando a promessa, você tem essas duas coisas para fazer. A segunda é a questão política. E aí você tem uma generosa compreensão, porque o moralismo católico, que é prevalente entre nós, aqui para nós, sataniza, por definição, a relação de dinheiro com política. Diferente, por exemplo, da moral luterana. Moral luterana, nos Estados Unidos agora, por exemplo, a gente aqui no Brasil se gaba do Ibope, né? Toda eleição a gente fica, quando a gente está bem, a gente fica, ó, Ibope, né, eu estou lá em cima na pesquisa e tal. Nos Estados Unidos é o Ibope e a grana. Então, a Hillary Clinton é a favorita, porque está 11 pontos na frente no Ibope e já juntou 300 milhões, enquanto o Trump só tem 80. Porque, e inclusive a Suprema Corte americana, vejam como a moral dominante no país faz a mudança. Então, a Suprema Corte foi instada nos Estados Unidos, e esse é um tormento do mundo inteiro, das democracias do mundo inteiro, essa relação entre dinheiro e política. E aí você tem duas formas. Dado que o poder econômico é um dado irremovível da realidade, concordam comigo? O poder econômico é um dado irremovível da realidade. Nós só temos dois jeitos. É aguda transparência e controle social sobre a relação dele com política ou clandestinidades. Nós estamos indo para a clandestinidade por protocolos morais católicos. Agora, nesta eleição, sem deliberação pelo Congresso, o Tribunal Brasileiro determinou o financiamento particular, né, como é individual de campanha. Pense no esculhambação. Vocês vão ver a eleição mais sacana da história do Brasil. Porque, em princípio, a moral dominante é de que a relação de empresa com política é de corrupção. E não é necessariamente. Né? O cara tem interesse. O cara diz, ele vai dar dinheiro pelo belos olhos do político. Não, ele dá por interesse, porque ele acredita que aquele cara vai ter uma administração mais friendly ao ambiente de negócios, ou que vai ter uma administração mais hostil à taxa de juros mais alta, ele financia. E acreditem, a plutocracia financia todos. Na minha eleição, o Maneco era um dos coordenadores.
Campanha lisa, que só espinhaço de pão doce, faltava dinheiro para tudo, sabe o que é? Faltava dinheiro para tudo. E aí eu subi na pesquisa e tal, aí a FEBRABAN, que não tinha sido procurada, procura o Maneco, disse, olha, nós fizemos uma reunião e gostaríamos de dar uma contribuição aí para a campanha. O Maneco, opa, vamos tirar o pé da merda, né? Veio falar comigo. Disse, não aceito contribuição de banco. Mas Ciro, tá conta, não sei o que eu vou pagar. Não aceito, não vou aceitar contribuição de banco. Não é por nada, é porque eu vou mexer em umas coisas aí e não quero que eles amanhã digam, ai, bicho ingrato. Né?